Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente a definir então uma expressão que será uma função racional, onde é definida então o perímetro de um retângulo dada a conhecer a sua área. Bem, o desafio é o seguinte, é uma questão que saiu então no Exame Nacional de Matemática A 2007, da segunda fase, e consiste no seguinte: considera então um retângulo cuja área é exatamente igual a 5. Qual das seguintes expressões representa então o perímetro desse retângulo em função do seu comprimento x? Sendo o comprimento, né, de um dos seus lados, obviamente. Teremos então aqui uma questão de escolha múltipla. O que devemos fazer é então definir a expressão que representará então o perímetro em função do comprimento e depois verificar qual das opções é a opção correta. Bem, vou desenhar então aqui um retângulo. Terei então aqui o retângulo mais ou menos desenhado, né? Vamos supor que isto é um retângulo. Deste retângulo eu sei que a área é exatamente igual a 5, e aqui supomos então que são 5 unidades de área. E queremos então saber o seu perímetro em função do comprimento x, quer dizer, o comprimento, vamos então definir o comprimento como x, e a sua largura chamemos-lhe então, por exemplo, y. Quer dizer, e vamos então definir a expressão de perímetro. Bem, o perímetro será igual, né? O perímetro é a soma de todos os lados, e num retângulo os lados são iguais 2 a 2, então teria aqui x, e no comprimento, né? É sempre x, e a largura teria aqui y. Quer dizer, o perímetro será 2x mais 2y. Mas a questão aqui é outra, porque aqui nas expressões podemos ver, quer dizer, em nenhuma das expressões nos aparece uma variável a não ser a variável x. Isto faz-me supor então que eu tenho que pegar aqui na largura e terei que definir a largura em função do comprimento x. Ou seja, esta largura terá que ser qualquer coisa com x. Só assim é que estas expressões fazem sentido. Agora, como é que eu defino então o y em função de x? Vou trabalhar aqui a noção de área. Quer dizer, eu sei que a área de um retângulo é exatamente igual ao seu comprimento vezes largura, o que neste caso seria x vezes y. Sei que a área é exatamente 5 unidades, então terei 5 igual a x vezes y. Como eu tenho que definir aqui o y em função de x, é pegar aqui nesta equação e resolver isto em ordem a y. Se eu resolvesse esta equação em ordem a y, ficaria então com y igual a 5 sobre x. E desta forma conseguia então definir a largura em função do seu comprimento, sabendo então a área do retângulo. E agora é uma questão de irmos ao perímetro e substituir o y por 5 sobre x. Então, esta expressão aqui do perímetro será equivalente a eu dizer que o perímetro aqui em função de x será exatamente igual a 2x mais 2, 2 vezes então 5 sobre x, que seria o valor do meu y. Simplificando então aqui a expressão, tenho que o perímetro em função de x será exatamente igual a 2x, e depois 2 vezes 5, multiplica estas frações, né? 2 vezes 5, 10, então teria 2x mais 10 sobre x. E tenho então aqui o perímetro definido em função do seu comprimento x. Olhando aqui para as expressões, penso que não há dúvidas em perceber que é a opção A. E tens então aqui a questão resolvida. É sim, é uma questão relativamente fácil, mas é para perceber-se também que eu posso definir aqui uma variável sempre em função de outra, se conseguir ou se me derem exatamente uma relação que relacione exatamente essas mesmas duas variáveis. Neste caso dava uma área, então exploro logo a fórmula da área e resolvo em ordem exatamente a essa, neste caso a essa variável y, para ter o y escrito em função de x. Tereis então a questão resolvida. Fica então aqui a sugestão de resolução. Sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.